Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar teu like, que ajuda bastante, tá? Então isso vai ajudar bastante o nosso canal. E vamos falar do jogo do São Paulo, tá? Amanhã irei fazer live, amanhã sim, eu acho que é certeza que irei fazer uma live amanhã. Tô planejando aqui, mas é quase certeza que eu irei fazer uma live amanhã às 21 horas, provavelmente, mas provavelmente às 20 horas, tá? Vamos falar da Copa do Brasil amanhã, de todos os jogos. É legal pra gente trocar ideia sobre todos os jogos. Eu pude assistir o máximo de jogo possível, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético Paranaense. Não consegui ver o Red Bull, que foi no mesmo horário do Flamengo e Botafogo, não consegui. E o jogo do Fluminense bateu no mesmo horário do jogo do Palmeiras e do Corinthians, então não teve como eu ficar entre os dois jogos, tá? Mas falando de São Paulo, aqui, o que a gente vai falar desse jogo do São Paulo, né? Eu acho que o jogo do São Paulo hoje contra o Atlético Paranaense, o São Paulo foi melhor no Morumbi. O São Paulo toma um gol aqui no Morumbi, que eu acho que esse gol ele dá vida ao Atlético Paranaense. Tanto é que com um gol agora lá na Arena da Baixada ele jogou os pênaltis. Mas eu acho que o jogo é muito condicionado pela expulsão do Rafael. E quando acontece essa expulsão no início, que é uma expulsão bem polêmica, né? Que eu vi algumas imagens agora aqui. Amanhã eu vou trazer na live. Que parece que o Rafael não tocou no jogador do Atlético Paranaense. E no Ribeiro, né? E o Ribeiro passa ali, não toca, o Rafael não toca nele. Parece que é isso na imagem. Parece isso na imagem, não sei se foi isso mesmo. Mas levamos que foi isso. Mas, cara, eu acho assim, a interpretação do árbitro. Eu acho que ele achou que o Rafael, mesmo não tocando no Ribeiro, ele tira do Ribeiro a possibilidade de chegar ao gol. Então, o árbitro assim interpretou dessa maneira. Mas ok. Mas eu acho que a questão, nem vou levar em conta aqui a expulsão, acho que a expulsão ela condiciona o jogo mesmo, não tem jeito, mas eu vou levar, o que a gente tem que falar aqui é a questão depois da expulsão. A expulsão aconteceu, não tem como voltar atrás. É o que vem depois da expulsão. Eu acho que mesmo depois da expulsão, ainda é um São Paulo melhor, um São Paulo que marca melhor, um São Paulo que duela melhor, um São Paulo que consegue vencer os duelos. Isso é muito importante. Esse São Paulo do Crespo vem mostrando que é um São Paulo que está vencendo bastante duelo. E vencer duelos te ajuda muito a limitar o último adversário a criar jogadas ofensivas contra o teu time. Tá? Então isso é importante. Isso já é um ponto positivo. Mas eu acho que o mais negativo assim, de tudo isso que a gente pode colocar do jogo aqui, da expulsão talvez injusta, de jogar com um a menos o tempo todo e mesmo assim segurar o Atlético Paranaense. E o time também do Atlético Paranaense conseguiu fazer boas substituições e assim acabou ali encontrando o gol realmente pelas substituições que fizeram, tá? E não foi um gol por acaso, substituíram e acho que assim criaram mais espaços. Conseguiram trabalhar sobre aquele espaço que necessitava trabalhar. O São Paulo que compacta o time, fecha o miolo da grande área, miolo de finalização. E isso acaba o Atlético Paranaense trabalhar pelos lados de campo e assim encontrar caminhos, e eles fizeram isso muito bem. Mas o que a gente tem que falar assim, que eu acho mais maluco de tudo é os pênaltis, cara. Na moral, assim, os pênaltis que eu acho que é maluquice, tá? Aí você pode aí balancear uma crítica ao Crespo, talvez. Pode ser. Tirar o Luciano. Colocar o Tapia. Porra, o Luciano é batedor de pênalti, cara. Tu tá prestes pros pênaltis. Tu vai tirar o Luciano? O que o Tapia mudou no São Paulo? Na entrada dele? Nada, cara, nada. O Sabino bater primeiro. Difícil, tudo bem. Hoje em dia o treinador não pode mudar isso. Os jogadores decidem entre eles, mas porra. Tinha outros jogadores para bater esse pênalti? Sei lá. Sei lá quem. Pode ser o Alan Franco, sei lá. Cedric. Não sei. Alguém que tenha mais capacidade, mais categoria para bater um pênalti, cara. Tá? Só se o Sabino no treinamento ele é um leão de pênalti, né? Não sei como que é o Sabino nos treinos, né? Só se ele é um cara fudidaço nos treinos. Mas, cara, assim, ridículo a maneira que o Sabino bateu. Displicência total. Méritos do Santos, claro. O Santos ele buscou ali e tal, mas o Sabino bateu muito mal. Facilitou a vida do goleiro, essa é a realidade. Tapia, puta que pariu. Pior também, ridículo. Tapia também, ridículo. E depois o herói, que é o Jandei, decide dar uma de herói e acaba sendo um vilão também. Não deveria ele bater aquele pênalti. Tudo bem, ele é um cara que trabalha a bola parada, bate falta, tem um bom passe. Mas sei lá, cara, não é momento de você querer ser herói. Sei lá, é algo assim que é surreal. A batida de pênalti do São Paulo, a disputa de pênalti do São Paulo é surreal.
Assim como do Flamengo também, tá? Vamos falar também, porra. O menino foi contratado agora por não sei quantos milhões, bate mal também. O Lino, né, do Flamengo, aí deixa nas costas do garoto da base, o menino bota a bola lá em cima, né, e o goleiro do Atlético faz o gol e o Atlético passa. Algo maluco. Vamos lá, vamos pro campinho aqui pra gente falar um pouco, tá, como os dos times entraram hoje pra jogar esta partida, tanto São Paulo, tanto Atlético Paranaense, tá? Campinho aberto aqui, tá? Vamos falar um pouco dos dois times. São Paulo veio com Enzo Dias, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese e Rafael, né? Que não jogou, Rafael expulso nos 3 minutos, né? Cedric, Alisson, Bobadilha e Rodriguinho. Perfeita a escalação, tá? Um meio perfeito. Rodriguinho de movimentação. Um jogador de criação, um jogador que ia. O São Paulo que ia trabalhar na transição. Estamos mostrando isso. Ferreirinha para ser Cielo, de transição. Velocidade. Luciano. Esse brigador, esse cara para conter a bola, assim, um pivô, movimentação, buscar a bola, atrair a marcação, e assim, o São Paulo com a vantagem. A escalação foi perfeita. Eu acho que a saída do Marcos Antônio tá ok. O Marcos Antônio ele vem trabalhando muito, vem jogando muito, e precisa de descanso, precisa balançar bastante aí para dar um descanso, sim, ao Marcos Antônio, tá? O Atlético Paranaense veio com Benavides, Léo e Esquivel, tá? Esquivel, ele não é um zagueiro, tá? O Esquivel é lateral, tá? Então ele foi improvisado, é um cara que balança muito, desce muito, ganha muito corredor. Então o Atlético Paranaense trouxe um cara aqui na lateral, justamente o Derek, mas para fazer dobradinha, tá? O Derek vem, trabalhava por dentro, o Esquivel ganhava a ponta para cruzar a bola na área e trabalhar na construção, tá? Então ele não é um zagueiro, ele é um lateral. Alguns momentos trabalha até por dentro também. Tá? Veio com o Moraes, desse lado de campo, Dudu, Patrick, que foi poupado para entrar nesse jogo, né? Dudu e Zapelli, né? Que é um bom meia. O Zapelli é um bom meia, Mendonça, Viveiros, tá? Mendonça é um jogador de mais velocidade, virar isso mesmo, para um jogo de mais velocidade, e o Viveiros aquele cara mais brigão, aquele jogador mais forte, corpo a corpo, né? Também uma escalação perfeita, tudo ok. Eu acho que o jogo ele se desenrolou e vem a expulsão do Rafael. Acho que aí muda tudo. Vem a expulsão do Rafael, entrada do Jandrei, sai o Rodriguinho. Aí que a situação do São Paulo começa a ficar complicada, porque o São Paulo agora, São Paulo não muda a sua linha defensiva, a sua linha de 3 permanece essa mesma linha de 3, tá? O Crespo não mexeu na linha de 3 zagueiros, então São Paulo fica com 2 jogadores centrais, 2 laterais. São Paulo fica no 3-4-2, mais um 3-4-2 no qual o Luciano tinha que baixar mais um pouco aqui para aumentar esse número, essa superioridade numérica central. Porque o São Paulo ficou com 2 jogadores de meio contra 3 jogadores de meio campo da equipe do Atlético Paranaense. Então, 2 jogadores de meio do São Paulo, os 2 atacantes mais avançados. Não ligue pro barulho que minha filha tá acordada ainda, quase 1 da manhã, o horário que eu tô conseguindo fazer o vídeo. Tá? Então o São Paulo fica com 2 jogadores de meio campo contra 3 jogadores da equipe do Atlético Paranaense. Complica, tá? Dificulta um pouco a vida do São Paulo nesse sentido. Mas mesmo assim, o São Paulo ainda assim consegue marcar muito bem. O São Paulo consegue trazer o Ferrarese para ser esse cara para soltar pressão. O Cedric ajudando muito na defesa, voltando para completar essa linha de 5, quando era necessário, somente com o Enzo Dias. Esses 2 jogadores trabalharam muito bem na marcação, tanto Bobadilha, tanto Alisson, tá? Ajudaram bastante. E Ferreirinha e Luciano baixando para ajudar também nessa contenção defensiva, quando assim era necessário. A equipe do São Paulo, e foi muito necessária a baixada desses 2 jogadores. Então o São Paulo conseguia fazer essa movimentação, conseguia fechar bem as suas defesas, mesmo os jogadores do Atlético Paranaense baixando aqui para tentar encontrar espaço, tentar trabalhar por dentro, o Derek vindo aqui, o Esquievo abrindo aqui, o Moraes, mais os 2 zagueiros aqui, tá? Sendo que o Esquievo trabalhava mais avançado aqui como lateral, porque o Derek estava mais um pouco por dentro aqui para ajudar nessa movimentação. Mesmo o Viveiros trabalhando aqui, Mendonça aqui, e quando você tinha o Patrick trabalhando aqui por dentro, o Zapelli descendo aqui, você tinha o Ferrarese sempre soltando pressão, você tinha o Cedric no 1 contra 1 com o Esquievo aí, também o Cedric foi muito bem, às vezes com o Zapelli, quando o Esquievo vinha trabalhar por dentro. Então o São Paulo conseguiu conter bem a equipe do Atlético Paranaense, mesmo com um jogador a menos.
Mas só que no segundo tempo, a equipe do Atlético Paranaense, ela decide mudar a sua estrutura, porque era normal, o time do Atlético Paranaense tinha possibilidades de fazer isso, tá? Então, seria o normal eles mudarem a sua ideia de jogo, tá? A sua estrutura de jogo. O que faz a equipe do Atlético Paranaense? E fez muito bem, e aí sim o Atlético Paranaense começa realmente a encontrar caminhos para vencer a equipe do São Paulo. A primeira mexida, ela passa na saída do Derek, tá? Aqui para a entrada do Leozinho. O Leozinho entra desse lado. O Leozinho não vem fazer esse lado, ele vem fazer esse lado, o Leozinho, tá? Sai também o Moraes para a entrada do Ricardo Peixoto, tá? Que vem trabalhar aqui por dentro. Fica Viveiro, Mendonça, Peixoto. Peixoto, Viveiro, pode ser. Mendonça vindo trabalhar mais aberto um pouco. Leozinho ganhando esse lado de campo. 2 zagueiros, porque agora o Esquivo deixa de ser zagueiro, o Esquivo vem fazer mais uma lateral aqui, mais numa contenção defensiva. Então a equipe do Atlético Paranaense faz isso aqui. Aí sim o time do Atlético Paranaense começa a ganhar campo. Porque agora neste momento o Leozinho vem trabalhar desse lado e a bola chegava muito bola no Leozinho, sempre no Leozinho, para que ele trabalhasse aqui por cima do Enzo e o Peixoto ganhasse as costas aqui na movimentação, o Peixoto ganhasse aqui as costas do Alisson em movimentação, esse espaço nas costas do Alisson, puxar o Alan Franco, o Dudu trabalha por aqui, puxa o Enzo por dentro, o Alan Franco salta aqui, o Alan Franco salta no Dudu e o Leozinho vem para um contra um aqui, mano a mano com o Enzo Dias. Tá, então, agora aí segura mais São Paulo. São Paulo não tem mais esse corredor para fazer. Aí o Crespo, ele tira o Ferrarese, né? O Crespo. Ele tira o Ferreirinha, quer dizer, ele bota o Maia, tá? Para que não erre aqui, tá? Sai o Bobadilha também, entra o Marcos Antônio, tá? Para que eu não me engane aqui, eu acho que eu tô certo, né, gente? É isso mesmo que aconteceu, né? Vocês me corrijam aí, tá bom? Entra o Marcos Antônio, aqui nesse lado de campo. E o São Paulo fica assim. Qual era a ideia do Crespo? Era um São Paulo mais defensivo, segurando mais a contenção defensiva, ganhando mais o meio de campo novamente. Aí agora o São Paulo tem 3-3 no meio de campo normal, como tinha antes, tá? Como era antes, São Paulo consegue ter novamente um domínio de meio de campo. E um Luciano para fazer esse balanço aqui, quando fosse necessário, tá? Porque agora o jogo de velocidade que era com o Ferreirinha ia ficar por conta do Alisson e por conta do Marcos Antônio, no qual não ia conseguir fazer muita coisa. O Alisson, primeiramente, está no campo sintético. Então, a bola é mais rápida, a bola ela quica mais, o jogo fica mais, um jogo de mais velocidade, mais intensidade. Com um a menos, tu vai desgastar mais, tu não vai conseguir ter intensidade, talvez que o Crespo pensou que ia acontecer e não aconteceu, tá? Não ia conseguir, o São Paulo não ia ter essa intensidade toda que o Crespo estava achando que poderia ter, trazendo esses 2 jogadores aqui, tá? Como esses 2 jogadores como elo de movimentação. Não ia acontecer. Aí ele tira o Luciano e tenta o Tapia. Tá aí, pronto. Se eu posso criticar o Crespo, eu não tiraria o Luciano para colocar o Tapia. Porque o Tapia ele não mudou nada no jogo, ele não pesou nada na área do adversário, ele não trouxe velocidade, ele não trouxe nada. E ainda perdeu um pênalti. Eu continuaria com o Luciano porque é um batedor de pênalti, tá? Continuaria com o Luciano, não tiraria o Luciano desse jogo, tá? Eu não mudaria. Vindo aqui pro SofaScore, pra gente poder olhar aqui o que eu tô falando pra vocês, tá melhor? Como que o São Paulo mudou o seu time. Aqui era o time do Atlético Paranaense, 3 zagueiros que eu vou jogando aqui como um zagueiro barra lateral. Você pode ver que ele avança mais aqui, ó. Ele não é tão zagueiro, que ele desce mais para trabalhar aqui pra fase ofensiva também. Ele não fica tão preso assim o Esquivo, tá? E quando muda esse time do Atlético Paranaense, se vocês for olhar aqui, ó, agora que eu vou mostrar aqui, ó, na substituição, vocês observam o 70 e o 21, ó, onde vem trabalhar o Leozinho, onde vem trabalhar aqui o Renan Peixoto, tá vendo? Ó, o Esquivo, ele continua aqui, ó, um pouco mais avançado, bem próximo aqui já do Leozinho, e os 2 zagueiros aqui. Então, o Atlético Paranaense teve uma mudança, ele continua com o meio de campo mais 4 jogadores, agora contra 3 do São Paulo, porque ele traz o Viveiros para o meio e traz também o Juliano para trabalhar e continua com o Mendonça aqui também. Então o Luciano trabalhando no meio juntamente com o Patrick, Mendonça e você tendo o Kevin Viveiros. Agora você tem um time mais pesado no meio, você tem agora o Renan Peixoto para trabalhar mais por dentro como segundo atacante. Ele é o segundo atacante, mas mais expulsão
mais velocidade, e você tem um Leozinho para trabalhar nesse corredor nas costas do Enzo Dias, que era o melhor elo do São Paulo para trabalhar na fase ofensiva, porque o Cedric estava ajudando mais na fase defensiva nesse jogo, e na fase ofensiva era o Enzo Dias. Então ele conseguiu neutralizar a descida do Enzo Dias do São Paulo. Se você for olhar aqui, ó, como o Enzo Dias trabalhou mais, São Paulo trabalhou mais pelo lado do Enzo Dias, buscar aqui na estatística, eu acho que é aqui. Acho que dá para ver aqui na estatística, deixa eu ver. Eu tô errado, acho que não é na estatística, é aqui mesmo, ó. Atlético Paranaense, ó. Equilíbrio de ataque é o São Paulo, ó. São Paulo atacou mais pelo lado esquerdo, mais do lado do Enzo, tá? No qual o time do Atlético Paranaense conseguiu depois neutralizar o lado do Enzo Dias com a entrada do Leozinho para trabalhar desse lado, e o Enzo Dias deixou de descer desse lado de campo. A entrada do Tapia talvez foi para isso, aqui onde o Tapia entrou, ó. O Tapia entrou bem desse lado, para poder agora sim segurar mais um pouquinho o Leozinho, né? E assim o São Paulo ter mais tranquilidade para o Enzo Dias receber a bola e trabalhar no campo maior. Mas é isso, gente. O jogo foi isso. São Paulo é eliminado. Não é o fim do mundo. A São Paulo agora não é para disputar 3 competições mesmo. São Paulo precisa, eu acho que São Paulo é aqui para disputar 2 competições. Tentar fazer um trabalho bem legal na Libertadores e também no Brasileirão, aí lutar nessa fase aí para tentar uma vaga direta para a Libertadores. Eu acho que é isso. E amanhã fazer uma live falando dos jogos também dos outros times, do São Paulo também. Trago de novo o campeão amanhã. E a gente vai falando dos jogos aí, vai ser legal, pra gente trocar essa ideia, tá bom, gente? Um abração aí pra vocês. Deixa teu like aí, tá bom? Deixa também, ó, deixa teu like aí pra ajudar o canal, tá bom? E deixa a tua sugestão de vídeo também, a tua crítica, teu elogio pro jogo de hoje, tá? E é isso aí, e até a próxima.